sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Começou aqui com os antifas em campo. O motivo, no meu entender, político, diferente. Fascista é você, ó. Você é fascista, ó. Gente, duas palavras têm chamado muita atenção da população brasileira nos últimos dias. E quais são essas palavras? Vou dar um tempinho para você dizer aí. Falou? Então eu digo aqui: fascismo e antifascismo. A gente já ouviu esses termos no noticiário, na fala de manifestantes e até mesmo essa palavra saiu ali da boca do presidente da República, do Jair Bolsonaro, e também do presidente americano Donald Trump. Tá todo mundo falando sobre isso. E as manifestações que tomaram conta do Brasil nos últimos finais de semana geraram uma curiosidade que se refletiu nas buscas do Google. É isso mesmo que você está ouvindo. Os brasileiros foram aos sites de busca para tentar entender o que é o fascismo e o que é o antifascismo. É interessante a gente observar também que essas buscas foram sempre pelo conceito. Os usuários fizeram consultas como o que é o fascismo, significado de fascismo e princípios do fascismo. E a mesma coisa se repetiu para o termo antifascismo. Bom, para entender então essas duas ideias e o que existe por trás de cada uma, o Item Mais recebe hoje o cientista político o Cláudio Couto, da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Cláudio, bem-vindo ao Item Mais. Obrigado, Monalisa, é um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Então é o seguinte, Cláudio, se você fosse começar agora uma aula sobre fascismo e antifascismo, o que você diria primeiro? Para falar de antifascismo, primeiro precisa definir muito claramente o que é fascismo. O fascismo como tal é um regime e é uma ideologia que foram criados na Itália da primeira metade do século XX, ali pelos anos 20 ainda, e teve como seu principal líder o Benito Mussolini, uma ideologia de extrema direita, de oposição tanto ao liberalismo como ao socialismo e ao comunismo. O fascismo nasce assim. A palavra fascio, que a palavra italiana que vai dar origem a fascismo, tem a ver com feixe em português. E não é à toa que o símbolo que os fascistas adotaram, que até é um símbolo antigo, mas que foi ali ressignificado, como sempre acontece, era um feixe de toras, um feixe de madeiras firmemente amarradas, que era justamente para transmitir a ideia de que o regime fascista e a ideologia fascista também, eles deveriam assegurar a unidade do povo, a unidade daqueles que se alinham em torno daquele ideal, em torno daquele governo. E daí é que vem a ideia de fascismo. Outros regimes que surgiram mais ou menos na mesma época se inspiraram também nesse modelo de fascismo. É o caso do nazismo na Alemanha, que não à toa muitas vezes é chamado de nazifascismo. Às vezes se gera confusão porque o partido nazista na Alemanha se autodenominava nacional-socialista. E aí tem gente que vai dizer, mas o nazismo era de esquerda, como ele pode ser fascista? Mas, na realidade, o uso do termo socialista ali era uma forma que o Hitler encontrava de se aproximar da classe trabalhadora que era mobilizada pelo Partido Socialista. Então, roubando essa ideia aí do socialismo como uma ideologia a favor da classe trabalhadora, ele conseguia, mesmo tendo uma ideologia oposta, porque de extrema-direita e não de esquerda, defender os seus ideais, que eram também ideais de tipo fascista. Sim. É claro que existe alguma diferença, às vezes, entre um fascismo e outro. O italiano não é exatamente igual ao alemão, que não vai ser igual às manifestações fascistas na França. E mesmo no Brasil, onde nós tivemos o movimento integralista, nessa mesma época, que era também um movimento de inspiração fascista. Em alguns lugares ele é mais apegado à questão da raça, que é o caso da Alemanha. Em outros lugares ele é mais apegado à questão da religião, como por exemplo foi em Portugal, com o salazarismo, que era uma versão bem atenuada desse ponto de vista de fascismo, mas ainda assim fascismo, ou mesmo o franquismo na Espanha, que também era um regime de orientação fascista, diferente do italiano e do alemão, mas que tinha na ideia de família, na ideia de Deus, na ideia de religião, também um elemento fundamental. Agora, Cláudio, eu queria que você repetisse o que ele de entranhas é contra, para a gente começar a estabelecer parâmetros. Tá, bem, acho, só para eu poder dizer com mais clareza o que ele é contra, deixa eu só colocar um pouquinho mais claramente o que ele baseia, Eu acho que pelo que ele baseia a gente sabe aquilo que ele se opõe.
Ele é fundamentalmente um ideário de natureza irracionalista, ou seja, você tem uma negação da ideia de razão, e aí ele é contra a própria ideia de razão. No lugar da razão, o que você tem? Você tem a fé, que pode ser religiosa ou não, você tem a vontade, que também é uma vontade inerente aos membros desse movimento, a um povo, a uma raça, aos escolhidos, alguma coisa assim. Né? Você tem a fé, você tem a vontade, você tem a irrazão, a paixão, como um elemento fundamental, a identidade, né? Todos esses elementos que negam a ideia de razão são importantes para compor o ideário fascista. Segundo, e aí na linha com isso, você tem um culto à violência. A violência é um elemento central, né? E aí, por extensão, a própria ideia de morte. Acho que vale a pena mencionar aqui um lema que era de um general franquista, né, que dizia o seguinte, ele usou esse lema primeiramente contra um reitor da Universidade de Salamanca. Ele falou a seguinte frase: "Viva la muerte, abajo la inteligencia". Ou seja, viva a morte, abaixo a inteligência. E esse anti-intelectualismo, que se coaduna com a ideia de uma anti-razão, com o culto à violência, com o próprio culto da morte, né, seja num campo de concentração, seja no extermínio de adversários, seja na própria ideia da morte como uma coisa a ser perpetrada contra aqueles que se odeiam, né, tudo isso é um elemento do fascismo. E, finalmente, o fascismo é fundamentalmente toda forma de fascismo contra a igualdade, mas num grau de radicalidade muito grande. E aí, como é que você vai ser? Se for racista, esse fascismo, é a igualdade que não é aceita entre raças, ou seja, você tem raças superiores e raças inferiores, né? Você tem os homens de bem e aqueles que não são. Então você tem os que estão acima moralmente, os que estão abaixo, os que pertencem a um povo e os que não pertencem a um povo, né? Os que pertencem ao grupo dos que são tementes a Deus e os que não são tementes a Deus. Essa conjunção dessa hierarquia social fundamental entre aqueles que realmente têm um lugar no mundo e os que não devem ter, e até se for necessário devem ser eliminados, e aí a morte, e aí a violência, e aí o irracionalismo, tudo isso é um elemento central do fascismo. Com essa toda a sua explicação, se eu estivesse na sala de aula ouvindo o professor Cláudio, na minha cabeça, duas mensagens entraram mais por causa do momento em que nós estamos vivendo, especialmente no nosso país. Duas questões que são o culto à violência e toda a questão contra a igualdade, que são pautas que estão aí no mundo, pautas que ganharam uma robustez, eu uso essa palavra, eu gosto dela, especialmente depois da morte de George Floyd e de tudo que nós estamos vendo no último fim de semana. Agora, muita gente está usando essas palavras, né, esses movimentos, eu vou dizer assim, de uma maneira banal, até por causa da polarização que a gente vive no nosso país há alguns anos. O que esse caldo todo de elementos, de frustrações, de pandemia, de violência policial, de racismo, o que tudo isso faz aumentar a ideia de que nós vivemos, eu vou por minha conta colocar aqui, tá? Um novo fascismo. Olha, acho que existe um novo fascismo, de fato, e aí vem uma coisa importante, né? Às vezes, quando se aponta características fascistas em algum movimento, em algum político, em algum governo, logo alguém diz, não, mas isso é diferente do que fez o Mussolini, é diferente do que fez o Hitler. Veja, até o Mussolini e o Hitler não eram iguais entre si. E é claro que uma coisa é o fascismo dos anos 20 do século 20, outra coisa é o fascismo dos anos 20 do século 21. O mundo muda, uma série de coisas se transformam, a sociedade se transformou muito de lá para cá. Então, o importante, para poder falar que alguma coisa ainda possa ser chamada de fascismo, é identificar se ela tem aqueles elementos fundamentais, daí que eu apontei. Desigualdade como uma coisa fundamental, então é anti-igualitário, né? Irracionalismo é antirracionalista, anticientificista, anti-intelectual e, finalmente, a ideia de morte e de violência, né? O culto à violência e o culto à morte. Se esses três elementos estão de alguma forma presentes, a gente tem uma boa pista de que aquilo se trata propriamente de fascismo. Sim. Então, o culto à violência por polícia truculenta, né? O culto à violência como um culto às armas, o culto à desigualdade como de que existem aqueles que merecem viver e os que não merecem, os que são de bem e os que não são de bem, a raça superior, a raça inferior, enfim, as variações podem ocorrer. Se tudo isso está presente hoje em dia, a gente ainda tem um elemento fascista, assim como a crítica à ciência, a crítica ao conhecimento, a crítica à razão, que é, na verdade, a base dessas coisas, e aí dá o elemento irracionalista. Quando nós identificamos isso na fala de um governante, na fala de um político, ou mesmo num movimento político na sociedade, ele assume
essas características fascistas. E aí é que realmente, vamos dizer, o fascismo, ainda que de tipo novo, digital muitas vezes, adaptado a esse mundo contemporâneo, ele aparece. Há inclusive estudos recentes, que tratam desse tema. Talvez um dos mais interessantes é um que mexe muito com a questão da linguagem, de um filósofo e linguista da Universidade de Yale, Jason Stanley. Ele tem um livro que se chama Como o Fascismo Trabalha, que saiu até recentemente publicado em português numa tradução. É uma boa indicação, porque a língua também, quando personifica essas questões da violência, da morte, do irracionalismo, da desigualdade, e de uma desigualdade natural e fundamental, ela dá indicações de que o que se tem diante de si é um elemento fascista, ou, nesse caso, neofascista. Depois de toda essa estrutura que você me diz aí, que você explica e pontua pra gente de uma maneira muito clara, essa estrutura, então, que define o que é o fascismo, né? A desigualdade, o irracionalismo, o culto à violência, o culto à morte, a crítica à ciência, a crítica à razão. O antifascismo, ele é a negação de tudo isso que a gente pode identificar em movimentos políticos ou não? Exatamente. O antifascismo é a negação de todos esses princípios do fascismo. Então, se o fascismo é anti-igualitário, o antifascismo será, pelo menos em algum sentido, mais igualitário. Se ele é irracionalista, o antifascismo defenderá a ideia de razão, a ideia de ciência, de conhecimento. Se ele faz o culto à violência, o antifascismo é contrário à violência. O que não quer dizer que ele seja isento de contradições internas. Se combate a violência com a violência, nós muitas vezes vemos movimentos antifascistas que usam da violência contra os fascistas. Talvez, em algumas situações, você não tenha muita escolha, por exemplo, para se defender. Agora, é claro que esses elementos que estão presentes no fascismo como elementos distintivos dele, como características fundamentais, inescapáveis, eles podem também estar presentes em outros tipos de movimentos. Você pode ter violência em movimentos não fascistas e até mesmo em movimentos que se apresentam como antifascistas. É mais difícil você encontrar os outros elementos, essa defesa de uma desigualdade fundamental, natural, muitas vezes, ou essa defesa do irracionalismo. Isso é mais peculiar mesmo. Agora, a violência a gente enxerga em uma série de outros movimentos. E o antifascismo, portanto, ele pode ter várias colorações. Você pode ter um antifascismo de natureza socialista, você pode ter um antifascismo de natureza anarquista. Veja, aquele emblema antifascista, que é uma bandeira vermelha e outra preta, um emblema mais conhecido, ele é um emblema que justamente aponta para essa união entre comunistas e anarquistas, que realmente foram importantes nessa luta antifascista em diversos momentos ao longo da história. Mas o liberalismo, ele é antifascista também. Não é à toa que o fascismo, quando surge lá nos anos 20, ele é, antes de mais nada, uma ideologia antiliberal. Curiosamente, ele falava que o liberalismo, ele era um inimigo, por quê? Porque ele não era suficientemente duro com os comunistas, com os socialistas. É isso que os fascistas diziam. Além do que, o liberalismo tem uma ideia de igualdade fundamental, que é a igualdade do ponto de vista jurídico, a igualdade do ponto de vista civil, ainda que não necessariamente igualdade econômica, que vai ser alguma coisa mais cara aos socialistas. Mas nesses movimentos, é claro, por quê? Porque o fascismo nega qualquer uma dessas ideias de igualdade. Sim. E é por isso que todos esses movimentos podem ser igualmente antifascistas. É cíclico quando a gente olha no comportamento da humanidade se posicionando politicamente ou socialmente, reeditar, revisitar tendências políticas e movimentos que marcaram demais a história de uma maneira dura? Olha, é difícil dizer que a história seja cíclica, porque a gente suporia que as coisas necessariamente se repetiriam o tempo inteiro e não é exatamente assim. Agora, de fato, o que a gente observa ao longo da história é que determinados valores, determinadas crenças que num certo momento decaem, elas ressurgem em outros momentos com outra forma, numa outra configuração, ou seja, elas não morrem por completo. A questão do racionalismo mesmo, que eu mencionei, eu acho que é um exemplo disso. Se a gente considera que o iluminismo e que mesmo o renascimento foram movimentos irracionalistas, de afirmação da razão, quando surge a ciência, quando a própria obra de arte passa a incorporar elementos racionalistas. Tudo isso é uma negação do irracionalismo medieval, muito mais assentado sobre a ideia de fé, e de uma fé que não precisava de qualquer tipo de comprovação, ela tinha que ser uma fé de uma adesão praticamente cega. Então, aquele irracionalismo medieval, ele é rechaçado pelo Renascimento e pelo Iluminismo. Agora, o próprio Renascimento, o nome dele já diz, está renascendo o quê? O racionalismo lá dos antigos gregos e romanos. Então, aquilo que se perdeu, essa ideia de razão antiga, ela é recuperada no Renascimento e no Iluminismo com outro formato.
Aí vem o obscurantismo do começo do século XX, com o próprio fascismo, e aí se retoma, né, aquele irracionalismo. Não é à toa que vários desses neofascistas, eles gostam hoje de evocar também símbolos medievais, o cavaleiro cruzado, coisas do tipo. Estão evocando o quê? A simbologia do irracionalismo medieval, ao qual, em última instância, eles se remetem. Mas é difícil dizer que isso é propriamente um ciclo. O que você tem é, muitas vezes, uma retomada de algo que existe, que está presente, que faz parte da vida humana e que até é inescapável. Nós temos uma dimensão irracional também. Por exemplo, ninguém se apaixona por outra pessoa de forma racional, seria até estranho que fosse assim. Agora, a questão é quando a falta de razão ela vira o guia da vida, né? Você se baseia o tempo inteiro na falta de razão, e a falta de razão muitas vezes leva o quê? Ao ódio, né? Leva à não percepção de conexões causais, à negação de fatos, né? E, por exemplo, a crença em fake news. Exato. Para a gente terminar esse papo, o quanto que as redes sociais, as mídias em geral, estão colocando combustível nessa discussão em pleno século XXI? Eu acho que as mídias sociais, elas são um grande impulsionador. Então, gente que ficava, digamos, basicamente batendo papo em mesa de bar ou guardando para si certas ideias, hoje tem um mundo a seu dispor, porque basta postar uma coisa numa rede social e, se der sorte, ela viraliza, a coisa se espalha, né? Então, qualquer ideia, boa ou ruim, pode se espalhar. E, digamos, como as mídias sociais muitas vezes dão espaço para mensagens muito ligeiras, que as pessoas escrevem rapidamente, outros leem muito rapidamente, tem muito pouco tempo para reflexão. E aí aquilo que apela mais a esse nosso lado instintivo, irracional, pega mais. E como o fascismo se nutre exatamente desse irracionalismo, dessa coisa pouco reflexiva, né, que a razão exige, né? A razão exige um certo grau de reflexão. O fascismo, digamos assim, ele tem mais espaço para crescer nesse tipo de cenário. É desse ponto de vista que as redes sociais acabam sendo um auxiliar para esse tipo de movimento. O que não quer dizer que elas não tenham várias características altamente positivas, mas elas também têm esse modus operandi, que é o de dar mais espaço para aquilo que é rápido, ligeiro, instintivo e, portanto, irracional, e daí que eu chamo sempre a atenção para isso. O irracionalismo é um elemento central do fascismo, seja na sua forma original, seja nessa forma neofascista. Não é à toa que filósofos importantes que criticaram o fascismo, né, Horkheimer e Adorno, eles têm um livro com o nome, a meu ver, quase que autoexplicativo. Eles se referiram a esse período como um período de eclipse da razão, né? E o eclipse da razão é exatamente isso que nós estamos presenciando hoje também. Eu adorei esse final porque é a amarração perfeita. Você nos ajudou a refletir, já que tudo isso que está acontecendo, ou grande parte do que está acontecendo, tem a ver com a falta de reflexão. A sua palavra veio como uma pausa, um hiato aí para a gente refletir. Muito obrigada, foi um aprendizado, foram várias colocações ali perfeitas para a gente pontuar esse momento. E refletir é o nosso ofício, né? O ofício, claro, seu ali como um estudioso, cientista político da Fundação Getúlio Vargas, e nosso aqui, jornalistas, mídia, quem tem a obrigação de aprofundar a discussão. Muito obrigada, tá? Obrigado a você, Mona Lisa, foi um grande prazer. Prazer foi meu. Até a próxima. Até a próxima. Para aprofundar um pouco mais nessa história toda que tem repercutido tanto, eu recebo aqui no estúdio hoje o repórter Renan Fiuza. O Renan entrevistou um grupo que se denomina Antifascista em São Paulo. Renan, bem-vindo ao Item Mais. Eu queria que você contasse como é que foi esse trabalho, mas o que eu quero saber mesmo é o bastidor. Conta. Oi, Mona, tudo bem? Fico feliz em estar participando. Olha, o bastidor foi muito curioso, viu? A gente embarcou nessa, o Brito já conhecia essa turma, acompanhava, né? Conta quem é Brito pro pessoal. José Brito, nosso produtor investigativo. Que já esteve aqui conversando com a gente no Item Mais. Pois é. Então, ele já acompanhava esse grupo que se proclama antifascista. E ele falou assim, olha, eu tenho uma história, vamos nessa, o que você acha? E a gente embarcou. Nós fomos conhecer e conversar com esse grupo. Eles se encontram numa ocupação no centro de São Paulo. Então, foi um pedido deles para que a gente não revelasse esse local. Claro. Disseram também que não iriam mostrar o rosto. E a gente foi. Nossa equipe foi até lá, centro de São Paulo. Encontramos com eles, todos eles muito jovens, politizados e inconformados com o atual momento do país. Politizados de verdade ou politizados de WhatsApp e Instagram? Não, politizados de verdade. Alguém já leu um livro ali na vida? Com certeza, com certeza. Tá. Acho que a grande dúvida que ficou quando a gente começou a conversar com eles era saber quem está
por trás dessas máscaras. E eles disseram que são trabalhadores, jovens, estudantes universitários, enfim, pessoas que convivem na sociedade, que estão aí circulando, pais de família, mães de família, e que simplesmente querem um bom futuro para as próximas gerações. Então aí a gente foi conversando com eles e eles foram dizendo, assim, o que mais deixava inconformado com esse atual momento. Momento onde a gente vive uma polarização enorme. É verdade. Politicamente falando. Então, eles começaram a nos contar tudo isso. Somos antifascistas, porém antifas. Então, a gente tem que diferenciar aí. Diferencia para o pessoal que está ouvindo a gente, porque é aí que está o cerne da questão. Pois é. Antifas, como eles mesmos disseram, eles são um grupo, uma organização que nasceu aqui em São Paulo, pelo menos a Ação Antifascista São Paulo, na época do impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Eles se encontravam em manifestações e resolveram então se aprofundar. Falaram, olha, a gente precisa, acima de tudo, fazer algo mais profundo, politicamente falando. A gente precisa não só ir às ruas, a gente precisa se organizar. Daí nasceu a Ação Antifascista São Paulo. Depois disso, eles começaram e continuaram nas ruas, fazendo ações, conversando com pessoas, falando de política, marcando encontros, e assim foi. Mas eles estão também na linha de frente das manifestações, estão também prontos a entrar em confronto se for necessário. Sim. E a diferença é, as pessoas têm uma ideologia antifascista, não se conformam às vezes com racismo, preconceito, com N questões, mas não fazem parte de uma organização antifa. Então, aí que está a grande diferença. Eles são antifascistas, mas fazem parte dessa organização. Aí eu perguntei para eles, quantas pessoas fazem parte dessa organização? Ele falou, eu não sei, porque são vários núcleos, a gente tem várias organizações espalhadas. E disseminou muito, né? Exatamente, espalhadas pelo Brasil. Resumindo, quando eles vão para as manifestações, eles não sabem quem começa a chegar junto com eles, digamos assim. O grupo vai, mas as pessoas vão, né, chegando. Ele falou, essas pessoas são antifascistas, tão inconformadas com o atual momento político, tão inconformadas com o machismo, com a LGBT-fobia, com tantas outras coisas que fazem parte, um pouco, digamos assim, né, de um espectro maior do antifascismo. Então, a gente foi conversando, foi um bate-papo longo, profundo, e que a gente foi entendendo um pouco mais. É claro que não dá só para especificar esse grupo representa os antifas. Exatamente isso que eu ia perguntar. Ali é um escopo apenas, né? É uma pequena parcela. Isso. Imagina nós, se tivéssemos que entrevistar todos os grupos, organizações que se dizem antifas. A gente não teria condição. Tem muita gente espalhada pelo Brasil, enfim, com esse pensamento, com esse molde aí, digamos assim, de organização. A gente ouviu uma pequena parcela, que representa, eu acho que uma faixa significativa aqui de São Paulo, da capital. Porém, é muito maior, né? É um assunto complexo, é algo que a gente deveria, enfim, ouvir todos, mas seria impossível, né? Quando a gente fala de toda essa polarização, há um incremento momentâneo sobre essa polarização que tem a ver com toda a questão da pandemia, sem dúvida, né? Mas, lendo tudo a respeito, a sua impressão ali como repórter é que ali é uma junção de pessoas com uma pauta legítima ou tem muito devaneio no meio de tudo isso? Eu acho, Mona, que lá existe sim uma pauta legítima. Há sim um desejo de mudança. Há sim aquele olhar para um futuro, olha, eu quero isso, eu acredito nisso, eu vou atrás disso. Mas, obviamente, quando a gente fala em ideologias, quando a gente começa a entrar nessa temática, eu acho que já existe também uma linha do devaneio. Uma linha de um sonhar, de uma ideologia que hoje a gente não conseguiria viver. Mas existe sim uma pauta muito, muito legítima de pessoas que acreditam uma determinada coisa e vão atrás. Vão atrás porque elas não acreditam mais na reação governamental. Eu acho que sim. Eu acho que eles não acreditam no atual governo, na estrutura como um todo de democracia. De todos os níveis, municipal, estadual e federal. E assim, e se para isso, foi o que a gente deixou bem claro, se eles tiverem que entrar em confronto, eles vão entrar. E também quando você fala deles estarem prontos, quando eles vão para gerar, para provocar um conflito ou eles apenas estão lá para dar uma robustez, vamos dizer assim, a qualquer reivindicação que esteja sendo pautada por manifestação X, Y ou Z? Ou os dois? Os dois. Mas a princípio a resposta que a gente teve
durante a entrevista foi: nós não vamos para nenhuma manifestação para confrontar. É apenas uma reação que nós exercemos diante da repressão da Polícia Militar de São Paulo, que segundo eles, e os números comprovam que é uma das polícias que mais mata em todo o país. Sim. Essa foi uma frase muito dita por eles. É também uma repressão por parte de opositores às ideias deles. Então, assim, eles estão prontos para entrar em confronto com quem quer que seja. Mas, segundo eles não vão para as manifestações para isso. Esse não é o objetivo. Foi e está sendo algo que está ainda muito aí na pauta, está repercutindo demais, é claro. Quando se chega perto de algo que está muito ainda no imaginário de muita gente, isso impacta e causa reação. Nesse momento, eles são contra o governo em vários níveis, contra várias questões sociais, mas até o momento não totalmente contra a imprensa. É um fato curioso, porque eles toparam falar com a nossa equipe. Acharam que, de fato, era um momento deles aparecerem para gravar, para mostrar o rosto, entre aspas, obviamente, para dar a cara, né, ali na reportagem, mas, acima de tudo, para mostrar que estão ali a fim de uma mudança. Não me pareceu que eles são contra a imprensa, de uma forma direta. Eles entendem, enxergam aquilo como, né, a nossa profissão. A gente coloca uma reportagem no ar, a gente faz um comentário, você mesmo está ali falando ao vivo e o que acontece? Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Como tudo na a imprensa vida. É assim, né? Graças a Deus que existe o contraditório. Exatamente. Me pareceu que eles não são, nesse momento, contra a imprensa. Como um todo, obviamente. Mas é óbvio que nem tudo vai agradar. Sem dúvida. É isso, eu tenho certeza que a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, mas adorei que você veio aqui trazer mais bastidor pra gente, porque o assunto não se esgota, né, Renan? Não, a gente ainda vai ter muito que falar sobre isso. Eu acho que a gente, a partir de agora, tem mais uma parcela da população nas ruas agora, nas manifestações, e a tendência é cada vez mais a gente se aprofundar nesse tema, que é um tema delicado, é um tema que ainda vai render muita pauta. É isso, a gente não tá do lado A, B ou C, a gente tá aqui do lado da informação. Se tem algo que chama a atenção, a gente tenta revelar o que é isso e falar mais a respeito. Obrigada, querido, até o próximo papo. Valeu, Mona, obrigado. Então é isso, amanhã a gente se vê de novo? Não, a gente se ouve. Beijo.